Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. Olá! A terceirização pode ser compreendida como uma técnica de gestão administrativa em que as atividades não essenciais de uma organização são transferidas para uma empresa especializada na prestação do serviço. Na administração pública ocorre, dentre outros motivos, para impedir o crescimento desmensurado da máquina administrativa, bem como em razão da busca pela eficiência e especialização de suas atividades finalísticas. A base legal para a terceirização nas organizações públicas encontra-se inicialmente prevista no Decreto-Lei nº 200, de 1967, o qual prevê a possibilidade de a administração desobrigar-se da realização material de atividades executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta, mediante contrato precedido, em regra, por meio de licitação pública. Eu hoje vou debater a terceirização com dois especialistas no assunto, o ex-vereador de Rio Branco e presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcelo Jucá, e com o atual vereador da capital e ex-presidente do Sindicato das Empresas Terceirizadas, Bruno Moraes. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Bruno Moraes, Marcelo Jucá, muito obrigado pela presença de vocês. Bruno, uma honra tê-lo aqui na TV mais uma vez. Igualmente. Marcelo, uma honra tê-lo na TV pela primeira vez. Obrigado, agradeço o espaço, né? É importante a gente estar participando de debates como esse, né? Muito Preciso bom. fazer rapidamente uma correção, que na abertura eu falei que você é o presidente. É. Já foi presidente? Eu fui hoje presidente está... até o mês de agosto, passei uma temporada, mas teve eleição. Agora eu estou secretário-geral, que seria o papel do Secretário-geral. vice-presidente. É E o que sou organiza financeiro. a questão política. É o que substitui o presidente, né? Sempre na ausência do Na ausência do presidente. presidente. O 01. 01. E também sou financeiro da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Tá certo. Veio, por sinal, hoje uniformizado. Uniformizado aqui com a... Eu quero já de primeira para vocês a seguinte pergunta, porque se debate muito a questão da terceirização de serviço. Uns dizem que é precarização, outros dizem que é a modernidade. Vou começar contigo, vereador Bruno Moraes. Aonde a terceirização entra botando competência administrativa na gestão? Pronto. Primeiro, é um prazer e uma honra de verdade estar aqui. Você sabe que eu estou sempre à disposição. Obrigado. Sempre que você joga o sinal de fumaça, estou por aqui. Você bate por aqui. Aqui no prédio novo ainda não tinha vindo, só tinha ido lá no prédio tinha antigo. outro, Então, assim, desejar a você sucesso, Obrigado. que eu venha comigo, se torne aí um marco na TV e que eu tenho certeza que vai durar muito. Muito obrigado. Aproveito para desejar sucesso também para o seu novo mandato Não é? agora. Por sinal, estou tentando me acostumar com essa vestimenta aqui. Eu vim direto para cá, mas também, Marcelo, um prazer lhe conhecer. Você que foi ex-vereador também, já sabe como que transita ali, a gente está aprendendo. Mas, Rodrigo, meu amigo, a terceirização, ela de fato é uma relação trabalhista e contratual que vem se alastrando no mundo. Eu digo que ela começou na Europa, veio nos Estados Unidos e entrou. Ela é um novo modelo, é um novo formato. Acabou se desburocratizando algumas relações. Claro que na sua teoria e na sua essência ela foi criada para você contratar um serviço especializado. E eu dou sempre esse exemplo. A gente, tenho certeza que você, Marcelo, sabe pintar uma parede. Mas se você quer uma coisa bem feita... No meu caso, mais ou menos. Mas eu também não sou especialista. Se eu quero uma coisa bem feita, eu vou contratar um pintor. Sim. Você terceirizou a mão de obra. Você sabe fazer, mas você terceirizou uma mão de obra para uma mão de obra especializada. A terceirização é isso.
de que forma que ela foi se adaptando ao longo dos anos, e aí saiu da administração, de uma relação entre empresas, ou entre pessoa física e pessoa jurídica, e aí foi para a administração pública, por uma série de motivos. Eu até acredito que, de fato, ela a curto prazo ela é um pouco mais onerosa, mas a médio e longo prazo ela, de fato, é muito melhor. E também a gente, como usuário de serviço, eu tenho certeza que ela melhora esse serviço. Então, assim, na sua teoria, a terceirização ela é isso. Ela busca pela mão de obra especializada. Eu preciso contratar, melhorar o meu jardim, contratar a minha piscina. Eu contrato especialistas para aquele segmento. Marcelo, concorda com o Bruno? E ainda, além de perguntar se você concorda, eu digo assim, salvo engano, a terceirização ela nasceu propriamente dita, a gente fez aqui na abertura, lá desde 1967, mas ela se... Lembrando que 1967 foi o decreto-lei. Pronto, que abriu a possibilidade. A possibilidade. Mas ela efetivamente nasceu no Brasil pós-lei de responsabilidade fiscal. O conceito da terceirização te agrada e a prática não, Marcelo? Seria isso? Ou nem o conceito te agradaria? Bom, primeiro agradecer o espaço, né, no nome dos sindicatos humanitários, da Central Única dos Trabalhadores, desejar sucesso aí para o vereador. Nós estivemos lá, é algo importante, né, a população deve acompanhar e para fortalecer o Parlamento Mirim. É importante demais. Perfeito. E principalmente fortalecer a democracia. Para nós, do movimento sindical, a terceirização é uma preocupação grande, porque a princípio ela veio exatamente para fazer a questão do serviço meio, né? Então, ali a segurança, os serviços gerais, mas... O que é o serviço meio, Marcelo? O serviço meio é exatamente, vamos lá, hoje nós temos, digamos, a Energisa. A Energisa, o serviço fim dela é a distribuição de energia. Certo. O serviço meio, temos lá a questão da segurança do patrimônio da empresa. Correto. Né? Então, a empresa, na área de segurança, é contratada e lá se coloca vigilantes. O porteiro. Exatamente a tia isso. do café. Nós temos também o pessoal dos serviços gerais, Perfeito. que faz a limpeza e tal. Perfeito, é isso mesmo. Mas, para nós, o movimento sindical, a terceirização, no início dela, ela já começou com sérios problemas. Entre elas, o valor que se paga hoje por um funcionário que é terceirizado, né? Então, nós temos lá situações de empresas no serviço público que, digamos, no saneamento. No saneamento hoje, nós temos a Saneac, nós temos o Saerb. Na Saneac, que atende todo o interior do estado, lá nós temos pessoas que são contratadas como atendente de portaria. Está na carteira. Agente de portaria. Agente de portaria. Esse trabalhador ou essa trabalhadora, no contrato dele, eles têm que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. É o que eles assinam. 44 horas semanais. Mas na prática, eles trabalham numa função totalmente diferente dessa e desempenhando funções totalmente diferentes dessa. Como, por exemplo? Porque o atendente de portaria, ele está ali para fazer um serviço administrativo, para atender algum cliente da Saneac que chega lá, para dar alguma informação, e o horário é estabelecido. Mas o que é que acontece lá? Isso nós já denunciamos, nós já cobramos da empresa, já fomos dos meios judiciais, enfim. Mas lá, esse trabalhador, ele é contratado nessa função, mas ele está trabalhando como operador de bomba, operador de ETA. O que é operador de bomba e operador de ETA? É aquele trabalhador que ele trabalha 24 horas, ele trabalha com produtos químicos, ele teria que ganhar periculosidade, dependendo da situação, teria que ganhar insalubridade, ele teria que ganhar adicional noturno, ele teria que ter condições de trabalho, teria que ter folgas e teria que ganhar, inclusive, hora extra, né? E teria que ser contratado como operador de bomba. Mas está lá de forma ilegal, sendo explorado, ganhando um valor abaixo daquele que ele está desempenhando, daquela função, e muitas vezes, se ele reclamar, ele perde aquele emprego que ele já está ali, sabe? Então, assim, são absurdos como esse que
o movimento sindical, a Central Única dos Trabalhadores, sindicatos humanitários e os demais movimentos, nós estamos contrários à terceirização dessa forma. Não dá para você ter... Agora há pouco estava conversando com um colega de uma empresa terceirizada no setor elétrico. Desempenha as mesmas funções. Tem que ter o mesmo conhecimento, tem que ter a mesma formação, mas por ele ser de uma empresa terceira que presta serviço, digamos, por uma Energisa, ele ganha, muitas vezes, um 50% menor o salário do que ele ganhava. Ele poderia estar ganhando se estivesse diretamente na Energisa. O ticket de alimentação, a diferença é imensa. E fora os outros benefícios. Então, o trabalhador ou a trabalhadora da empresa terceirizada, ele é explorado. Infelizmente. Bruno Moraes, primeiro, réplica. Isso realmente acontece, desvio de função, né, que foi o que ele falou de forma clara, e falta de direitos trabalhistas, isso acontece como regra ou é exceção? Até porque eu acho, Marcelo, que isso que você falou, a princípio, não inviabiliza o conceito da terceirização. Talvez a prática de uma ou outra empresa, ou de todas, não sei, não esteja de acordo com o que dita a lei. Mas o conceito da terceirização, eu acho que ele nasceu, e aí vocês dois podem me ajudar nisso, porque eu acho que o Estado, a União, o município, ele não consegue comportar a atividade meio. Tantas tias do café, tantos agentes da portaria, eu acho que ficaria inviável para a administração pública. Mas antes eu quero saber, Bruno, realmente as empresas de terceirização têm explorado os trabalhadores, como disse o Marcelo? Bom, pessoal, primeiro que isso é crime. O que é crime? A função é ilegal, Ah, a precarização é ilegal, e eu vivo sobre a regra da regra, não da exceção. Eu concordo com o Marcelo que existem exceções, existem erros, e que isso tem que ser combatido e fiscalizado pelas instituições que de fato tem esse objetivo e essa função. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho. E até pelo contratante, não? Pelo Estado, pelo município. Pelo TCE, pelo TCU, pelos órgãos que fazem esse controle. Isso, de fato, é uma coisa que eu luto tanto há muitos anos. Para que não haja, esse é o sonho essa nosso, disparidade de mas salário. diminuir. Essa questão de salário, ela é muito complexa. Concordo contigo que o agente de portaria, ele não foi contratado para ser operador de bomba. E ele foi contratado, que normalmente os contratos de terceirização de serviço, quando é a administração pública, são 44 horas semanais. Ele tem de segunda a sexta. Na verdade, ele é de segunda a sexta, 8 horas diárias ou 6 horas sem interrupção, e mais 4 horas no sábado. O que se acontece na administração pública é que muitas órgãos não abrem no sábado e compensam no meio da semana. Essas 4 horas que sobram. Que aí o banco de horas, essa coisa toda. Então, assim, eu não compactuo e fiscalizei muito, cobrei muito as empresas quando tive como presidente do sindicato, até porque acaba a gente generalizando, e eu já vivenciei isso. Hoje são mais de 60 empresas com contratos na administração pública federal, municipal, estadual e... Só que no Estado tem 60 empresas. São mais de 60. E a administração pública. Eu tenho absoluta certeza que qualquer telespectador e vocês que fizerem uma pesquisa nos últimos 5 anos nos sites que noticiam atraso de salário, algum problema de precarização, de falta, a gente vai ver as mesmas empresas. 5 ou 6, talvez 7. De 60. Então a gente vai ver os mesmos problemas com os mesmos atores. Correto. Então eu não consigo e nem posso generalizar, porque existe um outro lado lindo de oportunidade, de escadas, que a gente vive num país desigual, num estado desigual, que não é todo mundo que consegue ter acesso à educação, não consegue passar num concurso público, e a terceirização ela é um porto de entrada. Então eu fico muito triste de ouvir, porque casos assim, e aí eu já me coloco à disposição
para ir em loco, para ir olhar, para ir saber isso tudo, porque não é o que a gente prega enquanto melhoria desse segmento, sabe? Que eu sou completamente apaixonado e que gera quase 30 mil empregos direto no Acre. Ele oportuniza, ele dá escada, eu vi relatos de pessoas que são da limpeza e que hoje têm uma faculdade, porque tiveram uma oportunidade, não conseguiram estudar para passar num concurso. Então, assim, a gente tem um outro lado lindo. Correto. Mas é fato que acontece. Sim. A precarização, o salário atrasado muitas vezes, a gente lê aí, vê constantemente. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês no segundo bloco. Tá certo? Certo. Eu vou para o intervalo comercial, é rapidão, eu prometo. Não sai daí não. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Esse bloco tem o oferecimento da Exal Gestão de Pessoas. Precisa encontrar um profissional para a sua empresa? Não importa a área de atuação, chama a Exal que ela resolve para você. Anota o número aí, 99226-7607. Vem comigo, no caminho eu explico. Marcelo Jucá, o salário atrasado na terceirização é uma realidade. Mas também já foi realidade em alguns governos, aqui no Acre. Lá atrás e há pouco tempo, num passado não tão distante. O salário atrasado é o maior problema da terceirização hoje em dia? Um dos maiores. Infelizmente, a gente pode até tratar como maior. Porque o salário é que aquele trabalhador ele vai pagar as suas contas. Vai pagar a Energisa, vai comprar comida, vai tentar resolver um pouco das suas situações do mês. Infelizmente, acontece, não são todas as empresas, mas tem muitas empresas
que atrasa o salário, mesmo tendo, e o vereador conhece bem, porque quando você tem um contrato, quem fez a licitação, vamos lá, a Secretaria Estadual de Saúde, fez lá a licitação, elaborou um contrato, assinou com uma determinada empresa, ela é obrigada por lei a fiscalizar aquela empresa. Aquela empresa ela é obrigada, todo mês, comprovar que recolheu todos os impostos, que pagou os salários em dias, que pagou o ticket, que é um valor muito pequeno. Tem empresas que o valor é R$200. Né? Mas até pouco tempo nem tinha, não é isso? Nem tinha. Né? Mas mesmo assim... É menor da região norte. Se não tinha... Aqui no Acre é o menor da região norte. Se não tinha, já era um erro. Porque aquele trabalhador terceirizado, aquela trabalhadora, ela come tanto quanto o outro que não é. Sim. Então a gente precisa fazer com que eles tenham os mesmos direitos. Por exemplo, o sindicato que nós representamos, nós estamos lá, o menor ticket agora lá, que nós começamos com algumas empresas recentes, está a R$600. Lá no nosso caso, nós temos o ticket nas férias. Nós temos o 13º ticket, que ele recebe em dezembro o dobro. Mas nós temos empresa do nosso sindicato que paga 1.800 e pouco de ticket de alimentação, que muitas vezes é maior do que o salário de um terceirizado. Então, a nossa luta é para que esses trabalhadores e trabalhadoras recebam igual como aqueles outros, porque eles são trabalhadores, são profissionais, e principalmente agora que a lei permitiu, agora recente, há poucos anos, a terceirização na área fim da empresa. Então, não é justo ter esse tipo de situação. Então, nós temos situações de salário atrasado. Eu lembro bem de uma situação, inclusive mandamos para cá a reportagem de trabalhadores terceirizados da saúde do Estado. Estavam lá com salários atrasados, estavam lá com vale transporte atrasado, ticket de alimentação, e há mais de meses. Né? Então, o sindicato, através da Central Única dos Trabalhadores, foi convidado, nós fomos lá, para ajudar aqueles trabalhadores. Eles não são da área dos urbanitários, mas como a Central Única dos Trabalhadores representa todos os trabalhadores, nós aceitamos o pedido deles e fomos lá, porque não dá para a gente ver aqueles pais e mães de família no meio da avenida ali, próximo ao pronto-socorro, sol quente, Crueldade. E pedindo exatamente aquilo que está no contrato. Porque o contrato que é feito com aquela empresa, um exemplo, aquela empresa e a Secretaria Estadual de Saúde, ele tem por obrigação, fechou o mês, para poder liberar o pagamento no mês seguinte, eles têm que comprovar todos os encargos pagos, todos os salários pagos em dia, tudo. Porque a empresa terceirizada, e o vereador conhece bem mais do que eu nesse sentido, a empresa ela tem que ter um capital, porque se por algum motivo a secretaria, a empresa que a contratou não paga naquela data, ela tem que pagar o salário como determina a lei. E na maioria das vezes, infelizmente, isso não acontece. E aqueles pais e mães de família que têm contas a pagar, que têm que comprar alimentação para os seus filhos, se ficam naquela situação, e muitas das vezes eles têm até medo de cobrar. Por quê? Porque se cobrar, pode ser demitido. Ser demitido, e até numa próxima licitação eles já estão de fora. Infelizmente é isso. Bruno, por que tanta história de atraso de salário? Tudo bem, você já falou, são 600 empresas, sempre as mesmas. Mas por que isso não se resolve? Por que aqui e acolá a gente abre os jornais, não tem mais, mas a gente abre os sites, pega o celular, liga a TV, funcionários da secretaria tal, funcionários da secretaria Y, da secretaria X, estão com salários atrasados 2, 3 meses, é uma briga, e é uma briga que vocês compram muito juntas. O Marcelo compra essa briga, o Bruno compra essa briga, deputados compram essa briga, como o deputado Calegari também compra muito essa briga na Assembleia. E por que isso não se resolve? Por que se atrasa tanto o salário? A culpa é sempre da empresa? O Rodrigo, tu conhece a gente há já algum tempo, me conhece também. Eu acho que por essa relação ela ser nova, esse formato ser novo, até representatividade política não se tinha. Não se pensava sobre isso. Essas relações também, quando se trata de administração pública com as empresas, também é muito nova. Foi a última lei da terceirização, foi aprovada, acho que há 5 anos, 6 anos. Então, isso é um processo também de melhoria, de aprendizado e de atualizações e de tudo isso.
eu tenho certeza, eu passei por um processo de falência em 2018. Não se sabia muita coisa. TST não sabia muita coisa, como que fazia. Então, eu acredito que isso é uma evolução natural que se vai acontecer. Porque, de maneira nenhuma empresa ou empresário que eu conheço quer atrasar salário. Eu não conheço, eu desconheço algum que tenha atrasado o salário. Por maldade? Queria. Porque queria. Por outro motivo, porque pega o dinheiro, como eu já ouvi falar, pega o dinheiro para investir em outra coisa, para ganhar tempo. Eu não conheço. Por que você corre o risco de pegar multa, de passar por fiscalização do Ministério Público do Trabalho, de uma série de coisas? Então, o Marcelo falou uma coisa que é interessante. De fato, quando há um início de um processo de licitatório, a empresa que ganha, ela tem que comprovar 16,66% do seu capital, que é do ativo circulante. Só que acontece uma coisa, e aí não é para ser regra, é para ser exceção, quando acontece algo esporádico, você tem caixa para segurar. Acontece que em algumas secretarias ou em algum momento... Algo esporádico vira regra. Vira e aí regra. o seu caixa vai. E principalmente, que é o grande gargalo, são os reequilíbrios de preço, as famosas repactuações. Você atualizou o salário de um ano para o outro, você ganhou com o preço da planilha de composição de custo naquele salário antigo. Quando vira, você é obrigado automaticamente já a aumentar o salário mínimo, que aumenta todo ano. E aí você aumenta. Até receber essa repactuação ou reequilibrar isso, seu fluxo de caixa vai indo embora. Em algum momento você não vai ter. Então, o que eu quero dizer, e outra coisa, e essa comprovação que não se tinha antigamente, por exemplo, ela a partir de 2017 que começou a valer. Eu fiz parte de uma comissão de que a gente foi para a Assembleia para criar o primeiro decreto de normatização do Estado do Acre. Não se tinha antes de 2016, que começou a valer em 2017. A empresa ela recebia para depois pagar o salário. Depois desse decreto, você comprova todos os pagamentos previdenciários, tributos e o salário, para que depois você receba. Então, além disso, foi criada uma conta vinculada, que todos os meses, na administração pública, quando ela faz o pagamento da empresa, 33,25% é depositado numa conta vinculada, e isso foi uma criação nossa. Da preocupação, de fato, de segurança jurídica, de segurança alimentar, nossa, do sindicato das empresas. Das empresas. Olha que contrassenso, às vezes, que a gente passa, mas vocês não são das empresas. Porque a gente entende, quanto responsabilidade social, de que um trabalhador, quando ele está feliz, satisfeito, recebendo em dia, com um salário muito melhor, com um ticket de alimentação que eu queria que fosse o maior da região norte, e hoje ele é o menor, mas foi o que a gente deu no primeiro passo. E eu acredito que houve evolução. Houveram evoluções, principalmente depois que a gente, que de fato esse segmento começou a ter representatividade política. Começou a ser falado antes de 2018. Era muito difícil você ver um site, um jornal, a TV, falar sobre terceirização ou terceirizado. Ninguém via. Foi eleito um primeiro deputado da história do Acre para terceirização. Hoje a gente está com o primeiro vereador da história na Câmara Municipal. E diga-se de passagem, o mais votado da história do Acre. Então, hoje a gente fala sobre terceirização. Tu me convidou para vir para falar sobre terceirização. Então, eu acredito que é uma evolução. Eu não vou continuar, senão eu vou começar a falar muito. E eu sou um entusiasta desse assunto, mas eu não sei se eu consegui contrapor. O assunto é rico e dá muito pano para manga. Eu quero falar sobre representatividade também. Antes de eu chamar o comercial, eu quero que vocês me respondam da forma mais direta possível. Porque o que me parece, o conceito da terceirização, vocês dois estão concordando que o conceito ele foi muito bom. Você tira das costas do Estado milhares de... Deixa eu dar só um exemplo. Você imagina o gari ou a margarida sendo concursado. Olha que dificuldade. E aí o Estado tem por obrigação até aposentá-lo. Você vai ter uma pessoa de 50, de 60 anos fazendo a limpeza. Isso. O conceito eu acho que tá
está muito claro. O que acontece é que, via de regra, o Brasil ele sempre arruma um jeito de dar uma bagunçada no que foi bem feito, né? Via de regra, quando uma secretaria ela contrata 400 pessoas, por exemplo, para um serviço, essas 400 pessoas já vêm nomeadas da secretaria para a empresa. E isso é um absurdo. Porque se você tira das costas do Estado, mas em compensação, Marcelo, você tira o poder do Estado de fazer, o Estado, o município, de fazer dessas contratações um curral eleitoral, como cabide de emprego. Então você terceiriza, o conceito é muito bom, mas quando o Estado terceiriza, ele já nomeando essas pessoas, ele jogou o conceito na lata do lixo. Ou estou enganado, especialistas? Infelizmente é isso que acontece. Tá? O vereador ele deve conhecer, e conhece muito desse serviço de terceirização, mas uma coisa, e estamos apostando, é um jovem que está aí, o mais votado da história, espero que de fato ele possa ir lá, mas que ele olhe para a empresa, mas também olhe para o trabalhador, para os trabalhadores terceirizados. Porque aqueles trabalhadores são aqueles que elegeram os vereadores, que elegeram o deputado e merece um salário digno. Merece, hoje, no mínimo, o ticket de alimentação para esses trabalhadores teria que ser um valor de R$ 1.200. No mínimo. No mínimo. Esses trabalhadores, eles teriam que ter lá a questão do salário, um salário digno também. Porque não dá para você tirar aqueles profissionais, que são profissionais, para ser explorado da maneira que acontece. Não dá, não dá. Nós estamos contrários à privatização na área fim da empresa. Não dá, porque você tem ali um que é efetivo, que é concursado, recebe um salário digno, que muitas vezes não dá para viver, mas tem um terceirizado que está fazendo a mesma função, com a mesma qualificação, ganhando um pouco menos. E já vem, esses cargos, na maioria dessas empresas, já vem tudo indicado. Já vem tudo indicado, olha, isso aqui, você vai para cá, mas você vai ter que votar ali. Cabide de emprego. Então foi exatamente para tirar aquela fiscalização que tem de serviço público. Isso é ruim para o serviço, isso é ruim para a população. Eu acho que não e principalmente. Tirou, eu acho que, na verdade, não tirou, ele só saiu porque a fiscalização ela muda, ela não vai ser uma fiscalização como é numa empresa pública. Quem nomeia... Mesmo sendo serviço público. Tá. Dito isso, vereador, eu preciso ser rápido, porque eu preciso chamar um intervalo, mas eu falo assim, a maioria das empresas terceirizadas viraram escritórios de RH, apenas administra as pessoas que já foram contratadas pelo Estado ou município? Tem alguns pontos aí que a gente precisa esclarecer. Meu sonho é que chegasse a R$ 1.200, a R$ 1.500, a R$ 2.000, e que a gente pudesse ter um melhor salário ou o mais digno. Isso vai ser uma luta nossa e tanto que mesmo quanto a empresa por sindicato patronal, a luta é para que a gente aumente. Precisa que o outro, que isso é um tripartite, são administração pública, empresa, trabalhador, precisa que esses três se entendam, para que haja uma melhoria muito maior de salário. Isso é uma busca nossa constante. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, em alguns anos. E aí tu me falou, tu entrou num ponto de que a atividade fim, e eu nem entro nessa discussão que a gente defende a atividade fim, que a gente, para mim, indifere, de fato. Eu quero que o que esteja hoje, que se é atividade meio, se é uma atividade quase fim, às vezes não é fim, sejam reconhecidos, valorizados e que sejam melhores e tenham melhores condições de trabalho, tudo isso. Se é atividade fim, a gente vai entrar numa outra discussão. Embora... você mesmo falou que o cara que está um operador de bomba está com um agente de portaria, mas aquele operador de bomba ele é especialista, ele está lá. Quando a Sanacre ou o Depasa ou a empresa ela contrata uma terceirizada, ela vai querer o melhor operador de bomba, não vai? Qual é o que tem experiência? O que está lá. Então, aí ele disse, olha, estou contratando uma empresa que é um meio, a relação contratual, que aquele cara que está lá, ele não consegue passar num concurso público. Não estou dizendo todos, pelo amor de Deus. Estou falando esse especificamente. Teve um meio de fazer uma contratação
Dizer, olha, eu quero esse cara que ele é especialista no operador de bomba. Não quer dizer que isso seja a regra. Há ingerência? Há ingerência. Há indicações? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Mas não é a regra. Não é regra. Não é a regra. Eu estou estourado no tempo, mas eu quero voltar um pouco sobre isso no terceiro bloco, porque o que muito se escuta é que é a regra, que quando se contrata 500 pessoas, já dão as 500 pessoas já todas as 500 que serão contratadas já vêm 500, 400, e eu quero Às debater um vezes pouco são sobre os isso. especialistas na determinada área. E aí a empresa, neste caso, acaba virando um mero RH. Mas eu volto rapidinho, o tempo está estourado, o papo está bom, passa rápido. Eu vou para o intervalo, é rapidão. Fica comigo, não sai daí não. Vem comigo, vem. Vem comigo! Vem comigo! No caminho eu explico. Olá, estamos de volta e este bloco tem o oferecimento do escritório de Sante de Comunicação. Com especialidade em assessoria de comunicação institucional, corporativa e política, o escritório de Sante apresenta um leque de soluções em comunicação para o seu sindicato, associação, instituto ou mandato político. Não perca tempo e entre em contato com o número 99913 6763 ou pelo Instagram @desante.br. Vem comigo! No caminho eu explico. Marcelo, eu quero falar uns aqui agora, num bate-papo no intervalo, nos bastidores. Eu fiz uma pergunta lá para o meu diretor, lá em cima, joguei para cá e quero levantar essa polêmica. Você queria que seu filho fosse terceirizado ou concursado? E por quê? Não, com certeza a preferência não só minha, mas de todos, é pela estabilidade, pelo um plano de carreira, pela valorização do servidor. Um trabalhador
que ele é concursado, que ele é de uma secretaria, tem um plano de carreira, tem toda uma estrutura, há pouco tempo ele vai estar com um salário razoável, diferente de um funcionário terceirizado. O terceirizado é como nós colocamos aqui, nós temos situações do terceirizado, que ele, por ser terceirizado, mas trabalhar na mesma função, com a mesma qualificação daquele que é efetivo, só o salário dele é 50% ou mais menor do que aquele que é efetivo. A menos. A menos. Ok. Mas, vereador, ok, isso aí é meio claro que, pelo menos a grande maioria cultural, pelo menos que a grande maioria das famílias brasileiras prefere que o filho passe num concurso público. Mas eu quero ir para o outro lado agora contigo. Tudo bem, mas eu quero ir para um outro lado. A qualidade do serviço melhora muito quando o serviço é terceirizado do que quando é efetivo? Vamos dar o exemplo que a gente já deu aqui, a tia do café. O café é mais saboroso e mais quente quando é feito pela terceirizada do que pelo efetivo? Não, eu vou te perguntar uma coisa. Não, quem pergunta aqui sou eu. Pronto. Não, eu vou fazer você conhece o Raul, né? Dessa empresa que você... Conheço, claro. O Raul era terceirizado. Hoje ele é sócio da empresa. Ele saiu de... Na verdade, isso é exceção, ele não é era regra, jovem aprendiz. Mas isso é exceção, não é regra. Mas eu posso te dar exemplo? Eu vou te dar exemplo. Do mesmo jeito que ele fala que aquele tem 50% a menos do que o salário de um outro, não é a regra. Perfeito. É exceção. Então, eu tenho certeza de que se o profissional for bom, de que ele tiver a iniciativa de buscar a qualificação, de ir melhorar, ele vai crescer. E ele não vai ficar desempregado. É o profissional que tem que buscar ou é a empresa que tem que oferecer? Aí eu vou te dar um outro ponto. Minha mãe, culturalmente, queria que eu fizesse um concurso, fizesse uma faculdade, aliás, fiz duas, mas que passasse num concurso público. Mãe solteira. Eu e minha irmã e ela. Com 25 anos eu tinha 582 funcionários. Eu quis ir para a iniciativa privada. E não caiu do céu, não foi moleza, não é isso. Vamos dizer que isso é a exceção? Pode-se dizer que sim. Mas quando eu falo de melhorar salário, de ter uma permanência na iniciativa privada, de ter isso, sabe aquela iniciativazinha nossa? Mas aí é cultural. E aí é começar a ensinar na infância, começar a ensinar na adolescência, forçar, fazer com que tome essa iniciativa e de que tenha essa vontade de se qualificar, de melhorar, de entender que precisa sair da zona de conforto. Essa qualificação ela precisa ser oferecida pela empresa ou o funcionário correr atrás, como você disse agora? Cultural. E a gente começar a ensinar os nossos filhos. Sabe? Não, a qualificação para o funcionário. Não, mas aí você está chegando no fim. É porque eu sei que tem empresas que fazem, eu tenho até fotos sobre isso aí agora. Tem muitas empresas que fazem isso. Mas o que eu falo é assim, para que não seja no fim, para que a gente cuide da base, para que a gente faça com que... Que venha desde a infância. Pronto. É isso. Sabe? Os dois são muito atuantes nos seus segmentos, seja do sindicato patronal, seja do sindicato dos funcionários. A gente separou algumas fotos aí, produção, e eu queria que vocês rapidamente dessem uma narrada para a gente. Produção, solta aí, por favor. Marcelo, isso aí é uma empresa terceirizada do setor de leitura. Isso aí é uma reunião com os trabalhadores. De alinhamento. Pode ir passando, produção. Isso aí é uma terceirizada lá em Epassolândia. Isso aí é da energia elétrica? Setor elétrico. Tá certo. Isso aí estão debatendo alguma coisa, né? Aí também é setor elétrico, terceirizada. Muito grande. Pode passar. Tá, aí é que eu queria pegar. JWC. Isso aí é a JWC em ação, né, Bruno? É aquela curso de especialização, de aprimoramento que as empresas deveriam fazer. Seria isso? Pronto. Isso está em planilha de custo. E a JWC é uma empresa que cumpre bem isso. É uma referência. Ela leva a JWC em ação para o estado inteiro. Afinal de contas, ela é a maior, a empresa terceirizada, a mais antiga. Pode passar, Ela tem 40 anos. 40 anos. De atividade.
Então, aí é um reconhecimento, aí é o dia do terceirizado. Isso é uma festa lei, lá no Parque das é Acácias. uma lei que o deputado criou. As pessoas ainda falam, mas meu Deus, criou um dia do terceirizado. Não é o fato do dia, é o símbolo que isso, sabe? É a coisa simbólica que isso gera, de que tem um dia para eles, um dia de reconhecimento, de fato, que as pessoas falem sobre terceirizado e terceirização. E eu já tive a oportunidade de ir numa festa dessa e linda. junta milhares de pessoas, 5, 6 mil pessoas. Talvez sorteia moto, sorteia. Dessa última vez nós vendemos diversos 7 prêmios. mil, entregamos 7 mil almoços e 7 mil cartelas de bingo. Tá. Bruno, você tocou aqui o nosso papo vai correndo, vai embora. E se deixasse, a gente ficava aqui até sábado, no dia da reprise. A gente ia embalar para a reprise. Tu gosta de falar? Mas nós três, né? Falamos. Mas, Bruno, é o seguinte, você falou e eu queria ouvir dos dois para a gente fechar esse bom debate. Você falou de representatividade política do setor da terceirização. E eu vejo isso com um pouco de preocupação. Porque eu escuto as pessoas contrárias à terceirização combatendo exatamente isso. Dizendo, ora, eles usam a terceirização, eles usam o contrato do Estado para fazer dessas pessoas curral eleitoral para que se elejam deputados, vereadores. E aí, em vocês se elegendo, vocês viram os representantes dessas pessoas. Mas, em contrapartida, Marcelo, a gente acabou de dizer que não são eles que nomeiam. Você mesmo concordou comigo que, assim, se a secretaria contrata, ela já nomeia aqueles contratados, melhor dizendo. Então, como que o empresário consegue ter poder sobre o voto desses contratados se eles já vieram nomeados por um secretário, por um prefeito, por um governador ou afim? Até que ponto, Bruno, essa representatividade é importante para esses funcionários? Bruno e Marcelo, eu queria deixar essa pergunta aqui agora para que a gente finalize o debate. Só para acabar não perdendo o raciocínio. Vontade. Olha que contraponto aí, que contrassenso. Se você diz que os secretários, ou as secretarias, ou a pasta, ou o órgão público já indica, naturalmente era para eles votarem no candidato deles. Eu não tive nenhuma secretaria que me ajudou. Eu não tive nenhuma, nem na prefeitura, nem no estado, que me ajudou como outros que tiveram. E a gente foi o eleito mais votado da história. Quebramos um paradigma e uma marca de 20 anos. Talvez a representatividade chegue ao ponto de aquele que o suposto secretário indica, votou em mim. Porque ele se sente representado. Então, é uma forma de refletir mesmo, de entender de fato se existe de fato, se isso é a regra ou a exceção. Então, essa representatividade ela é importante para qualquer segmento de uma sociedade. O legislativo ele é a casa da representatividade, Sim, não tem sim. outra não. Se lá tem, são 21 vereadores, são 21 grupos que se organizaram na sociedade civil para ter um representante. E é legítimo e necessário para que haja conta vinculada, para que haja algumas outras discussões de melhoria de salário, para que haja contas vinculadas, para que, se era 30 mil, que vire 50, que vire 60 e que dê mais oportunidade para um Estado que o desemprego é altíssimo. É assustador. Na Marcelo. visão, na visão nossa, infelizmente, a terceirização ela é utilizada exatamente para essa questão política. Alguém ganha. Nós sabemos, não sabemos quem está ganhando, mas nós sabemos quem são os que estão perdendo. Quem estão perdendo são os trabalhadores, são explorados, salários muito, a maioria deles, São explorados por quem, Marcelo? pelas empresas que estão ali tocando esse serviço. Porque a maioria deles ganha um pouquinho acima Mas do quem salário determina mínimo. o salário é a E que empresa tem ou quem muita gente. contrata? Quem determina o salário, só desculpa, velho. Não. Quem determina o salário é exatamente o momento da licitação. Não, convenção coletiva. Não, mas na hora que a empresa vai lá para participar da licitação, ela põe um valor. Não, porque se fosse dessa forma, eu trabalho com Mas nós, a nós convenção- negociamos. a convenção nós- coletiva- Nós buscamos, só desculpa, vereador. E a maioria dos funcionários terceirizados, vereador, o senhor pode desconhecer isso, mas a maioria dos trabalhadores terceirizados, trabalhadoras, eles falam para a gente.
Só olha, sindicato, além de votar naquele que eles indicam, nós ainda temos que conseguir tantos votos. Infelizmente é isso. Hoje, é por isso que o serviço da terceirização ele avançou até na área fim. E o pior de tudo isso, salários atrasam, não são todas as empresas, mas tem empresas, e boa parte delas, quando termina o contrato, não pagam as indenizações. Não pagam. E ainda tem mais uma. Se aquela empresa perdeu, a outra ganhou, aquele trabalhador vai para aquela empresa, mas se ele não acionar judicialmente essa empresa, ele está saindo. Isso não acontece. Eu vou lhe provar. Eu tenho um monte de situações. Nós temos. O movimento sindical tem e vai lhe dizer. Eu quero saber. E vou pedir a sua ajuda. Porque nós não somos contrários às empresas. Os trabalhadores precisam das empresas, os trabalhadores também. Mas as empresas também precisam dos trabalhadores. Por isso que eles precisam ser respeitados, eles precisam ser tratados de forma digna. Perfeito. Nós não aceitamos que um trabalhador ganhe... Eu sei que o esforço foi grande para chegar em R$200, mas R$200 no ticket de R$252 de ticket de alimentação por mês, o que é que esse trabalhador vai fazer? Né? Então, precisamos ter... Avançar. Hoje, no mínimo, teria que ser R$1.200. O salário teria que ser um salário digno. Não dá para a gente aceitar ser tratado dessa forma. O meu diretor está aqui, tá aqui eufórico dizendo. Eu só preciso deixar registrado, Marcelo, que empresas terceirizadas atrasam os salários, mas nós já tivemos aqui no Acre governadores e há pouco tempo atrás que também já atrasaram os salários. Então não é uma característica somente das empresas atrasar salários. Aqui o Estado já atrasou salário também. Lá atrás e há pouco tempo atrás. Mas não se justifica, viu? Não se justifica. Nem na empresa, nem no Não governo. podemos aceitar isso mais. Não podemos. Meninos, para finalizar, obrigado. Vereador, você queria falar alguma coisa? Só para que não fique uma coisa vaga. Quem dita salários mínimos, ou salários da terceirização, é a convenção coletiva, que é uma relação entre o laboral e o patronal. A verbada, não sei como que chama, na verdade eu sei, estou esquecendo. Ela vai para o Ministério do Trabalho, o Ministério homologa. Homologação. É homologa a convenção coletiva. Então a regra de qualquer licitação na administração pública, ela é a convenção coletiva, que, por sinal, precisamos melhorar? Sim, mas não tem nem ninguém com salário mínimo. Todos são acima do salário mínimo. E a gente vive num estado que é sobre salário mínimo. A terceirização, o auxiliar de serviços gerais é acima do salário mínimo. Em muitos lugares recebem insalubridade, outros lugares têm um adicional noturno, outros lugares têm a periculosidade. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso seja... O ideal. Existem exceções? Claro, e eu vou estar lá combater para que não exista exceções. Perfeito. Eu só queria agradecer, né? E vamos na busca aí, agradecer o espaço, vamos na busca do vereador e dos demais e esperamos que quando a gente for buscar salário digno para os trabalhadores, o prefeito João Bocalon olhe da mesma forma que ele olhou para o secretário. Foi mais de 100% de aumento para eles. Quero ver como é que ele vai fazer agora, tanto para os servidores como também para os trabalhadores terceirizados do município. Agradeço. Muito obrigado a vocês. Eu espero que não só o prefeito, o governador e todos os empresários da terceirização ou não pensem em aumentar o salário e valorizar os seus funcionários. Meninos, muito obrigado. Acho que enriqueceu bastante. Teve gente que ficou com dúvida, teve gente que vai concordar mais com o Bruno, gente que vai concordar mais com o Marcelo, mas uma coisa é fato. Vocês dois concordam, e todo mundo que está nos ouvindo concordam, que os salários precisam aumentar e que os funcionários precisam ser cada vez mais valorizados. Em Rio Branco, no Estado e no Brasil. Tá certo? Perfeito. Obrigado, meninos. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse programa tem reprise aos sábados, às 9 horas da noite. E você pode assistir também na íntegra no YouTube da TV Tribuna, @TV Tribuna 9.1. Até a próxima. Vem comigo.
Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa.